Muito obrigada, António Saraiva, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. O António é presidente da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, e os parceiros sociais têm um papel importante no processo de construção europeia. E ao fim destes anos todos em que o António participou, imagino, em cimeiras sociais, em diálogo social, em reuniões de diálogo social, gostava que hoje fizesse o balanço de como é que vê a importância do diálogo social europeu. Muito obrigado pelo convite, é um enorme gosto estar aqui com a minha querida amiga, permita-me que o diga assim, claro. Dos anos que já levamos destas interações que a atividade, desta nossa atividade a que nos temos dedicado, nos proporciona, e é um gosto. Muito obrigado. Como é que eu vejo o diálogo social? À semelhança, deixe-me fazer aqui um paralelismo, à semelhança do diálogo social em Portugal, do Conselho Permanente da Concertação Social, é virtuoso porque o diálogo tripartido, o diálogo social, a resolução de problemas numa discussão frontal, aberta, em que todos estamos envolvidos, contribui para um facilitar das soluções para estes cada vez mais complexos problemas, desafios que vamos tendo a nível global. A Europa tem problemas específicos no quadro da competitividade, da globalização e dos seus efeitos, e de facto estes enormes desafios, sendo que alguns, os últimos, têm sido disruptivos de tudo aquilo que conhecíamos, nos impelem a encontrar para esses novos fenómenos novas respostas assentes na confiança, na honestidade, diria, do relacionamento que o diálogo permite, sendo tripartido. Por isso o diálogo social, e por isso o paralelismo que faço com aquele que temos em Portugal, é aí a sede própria onde se discutem e se encontram soluções para estes complexos problemas. Se discute e se encontram soluções, mas o diálogo social europeu também tem capacidade de decisão, de tomar decisão política. Acha que esses mecanismos que estão previstos no tratado, neste caso no Tratado de Lisboa, têm sido suficientemente usados com a força de, eu diria, de legisladora? Com a força suficiente, eu diria que aqui ou ali tenho, nesta experiência dos anos que levo na presidência da Confederação Empresarial, neste ou naquele dossiê, gostaria, e penso eu que sem excessiva ambição da minha parte, que se pudesse ter ido um pouco mais longe. Mas, enfim, como em tudo na vida, se não tivéssemos esse fórum de discussão, de encontrar das soluções, seguramente teríamos a tarefa muito mais dificultada, e reconhecendo que aqui ou ali, neste ou naquele dossiê, o meu desejo foi maior do que aquilo que se conseguiu, mas isso é sempre. Exatamente, mas tenho eu vejo a mesma experiência nas instituições europeias, nem pronto, poderia, passei. Se tudo aquilo que ambicionamos fosse correspondido pelas entidades onde participamos, seria ótimo, viveríamos no mundo ideal. Mas diria que a avaliação é positiva, porque os pilares das nossas democracias, na minha opinião, assentam muito em duas estruturas que têm que estar bem sólidas, bem firmes. O político e o social. E por isso a comparação que fiz, inclusivamente, com a realidade portuguesa, porque o Parlamento e a concertação social são esses pilares. No modelo europeu, temos, obviamente, a dimensão política, a par da dimensão social. Mas é nessas duas vertentes, são nessas duas dimensões que, sim, estamos obrigados a ir encontrando as melhores soluções. Nem sempre com a dimensão que merece, mas válida a conclusão. Mas onde a complexidade é muito maior. Nós aqui falamos do pilar sindical, o pilar patronal, falou no Parlamento, portanto a dimensão institucional. Nas instituições europeias, no diálogo social europeu, tem as diferentes confederações patronais dos 27 Estados-membros da União Europeia, as confederações sindicais, e eu já nem falo só na legislação laboral, porque há países como a Suécia que têm formas diferentes de fixar, digamos, as regras do jogo, mais na base da negociação do que na legislação. Mas como é que vê essa diversidade? Evidentemente, introduz mais uma dificuldade na negociação. Sim, introduz alguma dificuldade, porque quanto maior o número de agentes em presença,
maior é o grau de complexidade, aliás, no que se passa na dimensão política, nas decisões que quer a Comissão, quer o Parlamento, uma vez tem que absorver 27 diferentes sensibilidades e não sendo uma federação, sendo uma união, obviamente com a especificidade de cada Estado-membro, com o seu desenvolvimento económico, com todas as questões políticas dos decisores de cada um desses países e do aspecto político que têm e das várias famílias em presença, obviamente introduz, quanto maior o número de participantes, de entidades, maior é o grau de complexidade. Mas também a diversidade, a riqueza de conteúdo que acaba por trazer. Porque quanto maior o número de opiniões, quanto maior a diversidade dessas mesmas opiniões, poder-se-ia pensar, sob o ponto negativo, que isso traria uma entropia ou à decisão ou à avaliação dos complexos dossiês em que hoje temos na vida. Mas eu vejo sempre, mais uma vez, sob a perspectiva positiva, porque é verdade, temos todo um conjunto de intervenientes, quer entidades patronais, sindicais, mas é dessa heterogeneidade, é dessa riqueza maior de membros que também percepcionamos outras dimensões, podemos decalcar boas práticas, que aprendemos todos um com outros as realidades, as especificidades, por vezes que não estávamos despertos, porque a nossa realidade, por esta ou por aquela questão, cultural, económica, é diversa. E sim, vejo aí também o mérito, porque a resultante dessa discussão, o que resulta de um maior número de variáveis em presença, é sempre mais útil, porque existindo, como não pode deixar de existir, alguma diferença e quer nas opiniões, quer nas soluções que por vezes são lançadas para a discussão, mas sim, a diversidade enriquece a solução. Sabe que eu tive uma experiência muito interessante, porque trabalhava na Comissão Europeia na década de 90 e tínhamos o Comitê de Programas, designadamente o Programa Petra, o Programa Leonardo da Vinci, onde, a partir da altura em que os países da Europa Central e do Leste passaram a ser candidatos, tinham observadores nos comitês dos programas. E os observadores eram representantes dos governos, representantes dos parceiros sociais do lado sindical e do lado patronal. E a imagem que nós tínhamos na altura, é por isso que estava a falar, aprendemos todos uns com os outros. Eu acho que houve um processo de aprendizagem. Mesmo nas confederações desses países, porque aquilo que nós sentíamos é que as confederações patronais e sindicais que vinham desses países, Estados-membros, candidatos da Europa Central e do Leste, eram muito estatais, tinham uma dimensão muito resultava estatal, da sua anterior que era situação, resultado do passado. E hoje têm, as sociedades são diferentes, as legislações são diferentes, os contextos económicos são diferentes, mas há, digamos, uma dimensão reivindicativa e uma dimensão de procura de soluções comuns que de facto nós não sentíamos nessa altura. Mas os parceiros sociais são ouvidos pelas instituições europeias, não digo só o Parlamento, em que quando tomamos uma decisão temos sempre a preocupação de ouvir os diferentes parceiros, mas as instituições, a Comissão Europeia, o Conselho, ouvem regularmente os parceiros sociais. Já referiu da sua experiência. Agora, eu punha uma questão mais concreta, ou seja, o sentimento que tem é que as contribuições que o diálogo social europeu dá para o processo de construção europeia são tidas em conta pelas instituições no processo de decisão? Creio que sim. Da minha experiência e, enfim, mais uma vez salvando a questão de que nem sempre a nossa ambição é totalmente correspondida, como não pode ser, é da vida, como se costuma dizer, mas sim, tenho essa percepção que muito daquilo que de construtivo esse diálogo social permite é tido em conta no processo decisório, porque sustentado por aqueles que estão no dia-a-dia na resolução dos problemas, na constatação das dificuldades. E sim, o papel dos parceiros sociais no processo decisório da União, nos seus diferentes órgãos de decisão, na minha avaliação, tem sido muito positiva. E a diversidade que a Margarida fala
eu encontro a nível da Business Europe. Como sabe, a Business Europe é a reunião... chegou a ser vice-presidente. Cheguei a ser vice-presidente, mas independentemente desse cargo que durante esse tempo tive de responsabilidade, a CIP participa na Business Europe desde sempre, e a riqueza de benchmarking que aí se faz, a riqueza de novas realidades e daquilo que podemos decalcar dessas diferentes situações, dessas diferentes experiências, sendo que a Business Europe é a união, é a reunião das entidades patronais que a integram, de diferentes, extravasa, aliás, os 27 Estados-membros, como sabe, mas é aí que se constatam excelentes experiências, excelentes modelos, práticas. Eu próprio, enfim, temos uma relação excelente com a nossa congénere COE, a Confederação Espanhola, que tem a virtude de ser uma grande e única confederação, diferente do nosso caso, que em concertação social temos 4, como sabe, mas decalco modelos, experiências riquíssimas. Um deles, o programa Promova, dirigido a públicos femininos, em que as empresas que se inscrevem neste programa de formação obrigam-se no ato de inscrição a elevar a cargos superiores as senhoras que se inscrevem, por isso dirigido a públicos femininos, mas com a questão da igualdade de género, sim, com excelentes práticas neste campo, e outros a nível ambiental. Enfim, temos uns e outros decalcado as boas práticas que naquele fórum temos encontrado. Extravasando isto a uma dimensão maior, como é o caso do Diálogo Social Europeu, onde temos essa multiplicidade de exemplos, de casos, quer naquilo que construímos, naquilo que contribuímos para o processo decisório da União, mas também na riqueza que nós individualmente recolhemos daquilo que na partilha da informação vamos obtendo. E, de facto, nestas duas dimensões é riquíssimo esse mesmo diálogo social, pelos contributos que dá no nosso próprio enriquecimento das nossas organizações, para além do pessoal, obviamente, que é sempre rico, do conhecimento adquirido, mas também no outro, na dimensão dos contributos que entregamos, permita-se uma expressão, aos processos decisórios da União. Decisão a nível europeu. Aliás, eu tive a oportunidade de ter no podcast também a vossa representante na Business Europe a debater o papel da Business Europe. Mas agora passaríamos para uma outra questão, e o António começou por falar das fragilidades da União Europeia em matéria de concorrência internacional. Há uma questão que para mim é uma questão muito importante, que não é unânime nas instituições europeias, no Parlamento Europeu, que é a importância dos acordos comerciais. Ou seja, se nós falarmos em acordos comerciais justos, nós temos hoje na União Europeia estándares ambientais, sociais, de igualdade de género, que claramente aumentam, digamos, o custo da produção. E nós, muitas vezes, somos confrontados com produtos importados em países, em regiões, onde os estándares económicos, sociais, ambientais não são respeitados. E, portanto, os produtos chegam a um nível de preço que estão numa situação privilegiada relativamente àqueles que são produzidos na Europa e que seguem os estándares europeus. E é por isso que os acordos comerciais são importantes. Não é só por isso, mas é por isso que os acordos comerciais são importantes. Como é que vê a importância dos acordos comerciais para as empresas, designadamente para as empresas na Europa, mas para as empresas em Portugal? É muito importante, porque precisamente pelo aspecto que refere, a desigualdade dos meios de produção, a desigualdade que se assiste hoje, sendo a economia global... E nós não queremos baixar os estándares europeus, queremos subir os estándares. Nós não pretendemos, obviamente, baixá-los. Aquilo que seria ideal, por acordo, pela reciprocidade, porque a globalização tem méritos, obviamente, mas tem ameaças se não for bem regulamentada, se não houver alguma homogeneidade, alguma reciprocidade nos processos. E como dizem muito bem, um dos enormes desafios que as empresas europeias, e dentro do espaço europeu, uns países mais do que outros, atendendo ao seu modelo de desenvolvimento, à maneira como hoje se encontram na especialização que fizeram de bens ou de serviços, e tem sido dramático, por exemplo, em comparação com produtos oriundos da Ásia, e dentro da Ásia e da China, que enquanto nós europeus, e bem,
estamos obrigados, por legislação, independentemente dos bons critérios que autonomamente devemos perseguir num ambiente melhor que todos desejamos, mas estamos obrigados a determinadas regras sociais, ambientais, como referiu, e isso vai a custo dos produtos ou dos serviços que disponibilizamos aos mercados. Temos outras regiões onde isso não é assim e, por isso, conseguem obter unidades, produtos ou serviços, por custos muito diferentes, invariavelmente menores, claro, do que aqueles que as exigências ambientais sociais nos obrigam na Europa. Isto depois, na globalização, quando todo o mundo vende e compra de todo o mundo, provoca desigualdade dos fatores de produção e logo diferenças no preço da aquisição. E tem sido perverso porque, na minha opinião, e N vezes reportei isso às entidades próprias em Bruxelas, a desigualdade de critérios penaliza as nossas empresas e, em alguns dos setores, nomeadamente na metalurgia ligeira. Eu fui fabricando torneiras durante anos e, nomeadamente nas torneiras, mas tudo o que era produzido em latão, torneiras, faqueiros, etc., a desigualdade era flagrante. Nós não conseguíamos fazer na Europa uma torneira, dando este exemplo, a menos que 10, tínhamos que a comercializar a 10,5, 11, dependendo Sim. da estrutura de custos, e depois víamos chegar, sem qualquer controle ambiental, social ou espaço europeu, torneiras oriundas dessas regiões por 5, 6... Onde ainda temos trabalho menores, onde ainda temos trabalho escravo, trabalho menores, em que o ambiente não é respeitado, e de facto a União tem que se proteger, deve proteger-se destas realidades. Nós não podemos ir à origem a esses países, obrigá-los às nossas regras, mas deveríamos ter aqui algum equilíbrio à entrada desses produtos para harmonizar, tanto quanto possível, por essa via alfandegária, essa desigualdade de critérios de fabrico. Mas, de facto, os acordos tendem a minorar e até a anular essas flagrantes desigualdades. E quanto mais acordos conseguirmos, quanto mais reciprocidade dentro de uma determinada lógica obtivermos, mais acautelados nós estamos no desequilíbrio que ainda hoje sentimos que existe. E por isso os acordos que já temos e aqueles que perseguimos, nomeadamente, como se fala Mercosul, muito, o acordo, México, era o que eu ia dizer, claro, exatamente, Chile. O acordo União-Mercosul, de que tanto se tem falado e que lamentavelmente ainda não temos resultados, sendo que não é apenas culpa europeia, como sabemos, porque uns e outros defendem-se daquilo que entendem ser as suas competências ou as suas necessidades. Mas quanto mais rápido caminharmos em acordos, quanto mais rápido caminharmos em reciprocidade, em harmonização, mais transparente, melhor conseguido é todo este quadro da globalização, porque, ainda por cima, com estas recentes crises que vivemos, quer os efeitos Covid, quer os efeitos agora da guerra, a somar àqueles que a Covid ainda nos determina, sentimos que, de facto, estamos fragilizados e, se tivéssemos já uma plataforma de acordo em que isso nos permitisse regras diferentes, estaríamos seguramente a caminhar num sentido diferente e não tão fragilizados quanto ainda estamos hoje. Agora, só concluir, claro. Porque caminhamos para algum protecionismo de algumas regiões, com o receio destas dependências que verificaram existir e destas fragilidades que têm nesta desarticulação que a globalização tão bem encerra, mas o contrário de globalização não é protecionismo, é reglobalização, se o termo me é permitido, é redefinirmos a globalização. E é nesse sentido que os acordos são fundamentais. Portanto, eu costumo dizer que os acordos comerciais justos são instrumentos importantes exatamente para regular a globalização. E nós temos um outro problema, temos na produção de serviços e de bens, mas temos também no investimento, ou seja, a Europa é um espaço muito aberto ao investimento de países terceiros, enquanto muitos desses países não respeitam a reciprocidade, não há reciprocidade, exato. E criam imensas dificuldades ao investimento. Mas agora, uma recente proposta da Comissão Europeia, no sentido de reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, percebeu-se que, de facto, a União Europeia não pode estar dependente nem no fornecimento de bens, nem de serviços, nem de matérias-primas, não pode estar dependente em nenhum setor, não pode ter uma grande dependência de um único país ou de uma única região. E, portanto, hoje em dia, a grande prioridade da União Europeia é reforçar a sua autonomia estratégica. Como disse, não significa fechar-se, mas significa ter uma diversidade de parceiros e
não estar dependente de um único parceiro. E, para isto, a Comissão Europeia apresentou recentemente uma comunicação sobre a indústria verde, onde, exatamente, um dos pilares importantes desta comunicação é exatamente a dimensão comércio, mas a dimensão comércio internacional. Mas a questão que eu lhe colocava é como é que vê esta proposta da Comissão de valorizar a dimensão industrial da Europa, que foi uma dimensão muito desvalorizada nas últimas décadas. Margarida, vejo, obviamente, com muito bons olhos, diria que mais vale tarde que nunca, porque foi necessário passarmos por estas crises para despertarmos ainda mais e mais aceleradamente para esta necessidade. Fomos criando, enfim, por vários fatores, na geografia da União, com países por razões diferentes de outros, como é óbvio, mas fomos criando esta enorme dependência estratégica e as crises vieram demonstrar que não é esse, não deve ser esse o caminho, e por isso esse despertar para essa necessidade só posso não posso estar mais de acordo para, despertando, agirmos, porque se não conseguimos antecipar, pelo menos agora podemos agir reagindo. E esta reindustrialização, por exemplo, que o Next Generation produziu, que levou aos PRR de cada Estado-membro, para a reindustrialização da Europa, precisamente para perdermos, ou pelo menos minorarmos numa primeira fase, essa enorme dependência estratégica que temos. Só posso ver com bons olhos, porque há aqui um conjunto de dimensões, não apenas na reindustrialização, na descarbonização. Agora, conciliar todas estas questões num mundo que não para, num mundo que diariamente evolui, inova, e sendo certo que as outras regiões económicas, que os outros espaços económicos, os outros blocos não estão parados, continuam com os seus desenvolvimentos, independentemente de podermos criticar um ou outro aspecto desse mesmo desenvolvimento, temos é que acelerar um pouco mais, porque a competitividade é hoje a palavra de ordem na globalização em que nos encontramos, e a União Europeia não pode, de maneira nenhuma, ficar atrás nesta competitividade de blocos económicos, e sim, é meritório aquilo que estamos a gizar, mas temos que encontrar uma forma rápida de, gizando as estratégias, despertando para a necessidade, acelerarmos as metodologias e o nosso processo decisório ser, tanto quanto possível, mais rápido, mais harmonizado, porque não podemos também esquecer que dentro da União Europeia temos diferentes estados de desenvolvimento. Sim, claro. E que, quando sabemos que um número pequeno, 2, 3 países, absorvem 77% dos fundos comunitários, e que o próprio PRR, por razões perfeitamente compreensíveis, mas tem dimensões diferentes, Margarida, temos que ter mais espírito de união, temos que ter mais articulação, o nosso processo decisório tem que ser, tanto quanto possível, mais rápido, porque temos que recuperar tempo perdido e sermos tão rapidamente quanto possível independentes em algumas vertentes. E temos que conciliar prioridades europeias com prioridades nacionais. Sem no dúvida. Sentido de haver esta maior coordenação. Eu, quando estava a falar, estava-me a lembrar de uma situação concreta que nós vivemos recentemente. Com a pandemia, a Comissão Europeia decidiu, e bem, suspender as regras de ajudas de Estado. E as ajudas de Estado que os Estados-membros deram às suas empresas durante este período, 70% foram dadas pela Alemanha e pela França. Portanto, que têm uma margem orçamental que outros países não têm para suportar as suas empresas. Mas há ainda uma dimensão que eu acho que é uma dimensão muito importante, que está exatamente nesta comunicação sobre a indústria verde, que é a dimensão, portanto, esta comunicação tem 4 dimensões: como é que a industrialização se deve fazer, quais são as orientações, como é que se vai financiar, designadamente com a criação de um fundo de soberania, a questão do comércio internacional e as competências. Portanto, com a consciência plena de que é necessário fazer-se um investimento grande na promoção de competências. Portugal é um país, e o mesmo se passa noutros Estados-membros, é por isso que esta questão se colocou nesta comunicação. Portugal é um país que tem um déficit de competências e tem que fazer um grande investimento na promoção de competências. Eu digo Portugal, mas repito, sim, os outros 26 também. Claro. Mas como é que vê essa questão? Eu vejo, de facto, louvo essa constatação, porque num tempo em que
estas novas realidades e as crises que estamos a atravessar e aquelas que virão seguramente depois, estas dimensões dos perigos climáticos, da transição climática, da transição digital, obrigam-nos, diria, a novas competências para respondermos eficazmente a estes diferentes desafios, não só os desafios que já estão presentes, como a todos aqueles que vão ocorrendo. E por isso a aposta na melhoria das nossas competências, a qualificação e a requalificação dos nossos recursos humanos, banda larga, porque invariavelmente quando se pensa em qualificação e requalificação pensamos nos trabalhadores. Não, qualificação e requalificação em banda larga, empregadores, trabalhadores, porque isto é de banda larga que eu lhe chamo. Todos nós temos que melhorar as nossas competências, todos nós temos que estar atentos a estas novas realidades e tentar encontrar as melhores soluções. E a aposta na qualificação e requalificação do mundo do trabalho, todas as entidades envolvidas, é determinante, é fundamental. A retenção de talento é hoje o grande combate que as empresas têm entre si. Por isso, a melhoria desses talentos, as novas competências, o futuro do trabalho e as dimensões que traz. Nós recentemente, como saberá, fizemos um estudo com a nova SBE, onde avaliámos o futuro do trabalho, as dimensões, as profissões que desaparecem, aquelas que estão para ocorrer. Há que encarar esta realidade, encarar esta evolução civilizacional, até diria, em que nos encontramos e tentar ter as competências suficientes para estes novos desafios. Há lacunas, mas estamos despertos para essa necessidade, o que já é muito bom. Agora, estando despertos para elas, temos que caminhar no sentido de as melhorar. E esse é o caminho que temos que fazer e, por isso, louvar essa iniciativa e essa focalização daquelas que referiu, porque, de facto, a melhoria das competências, a qualificação e requalificação dos nossos recursos é fundamental e, ao fim do dia, reflete-se em competitividade. As empresas mais competitivas assentam em melhores qualificações dos seus trabalhadores. O país com empresas mais competitivas é ele próprio mais competitivo no jogo da globalização em que nos encontramos. E é a única forma de fazermos a dupla transição sem climática e digital, sem deixarmos ninguém para trás. Sem deixarmos ninguém para trás, sem dúvida. Muito obrigada, António Saraiva, por ter estado aqui a falar sobre a Europa numa dimensão que é uma dimensão tão importante para o futuro da Europa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.